Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu sistemas de muitas partículas e a gente derivou alguns resultados gerais para esses sistemas. Nessa aula e nas próximas, a gente vai discutir um caso particular, mas bastante importante na física, que é o caso de colisões entre dois sistemas. Em muitos casos, a gente fala da colisão entre partículas, mas eu vou tentar fazer a discussão aqui um pouco mais geral, para de fato essa colisão, né, essa discussão, valer para sistemas mais complexos, que não precisam ser duas partículas pontuais ou dois corpos rígidos. Tá? Então, o que é uma colisão de duas partículas ou sistemas? Né? Durante toda a discussão aqui, se eu estiver falando partículas, a gente pode pensar que são de fato dois sistemas, podem ser dois corpos extensos, podem ser dois gases, pode ser, por exemplo, duas galáxias colidindo uma com a outra, pode ser realmente, né, um sistema bem geral. Tá? Então, a colisão de um sistema de duas partículas é tipicamente, né, num tempo que a gente, né, tipicamente define num tempo bastante no passado, os dois sistemas ou subsistemas estavam bem separados, e aí eles vão se aproximando. Quando eles chegam, né, então, quando eles estão separados, eles são praticamente partículas livres ou sistemas livres. Quando eles estão se aproximando, eles vão interagir um com o outro. Né? Então, pode ser qualquer tipo de interação, desde que satisfaça aquelas condições para forças internas entre partículas. Certo? Então, tem que satisfazer a terceira lei de Newton. Então, esses sistemas vão interagir e depois eles vão escapar para o infinito. Tá? E depois de muito tempo também, eles vão se comportar como partículas livres de novo. E para estudar essa evolução desses dois sistemas, ou do sistema como um todo, que é formado por essas duas partes, esses dois corpos, a gente vai basicamente focar no centro de massa de cada um dos sistemas. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, a seguinte situação. Né? Em um instante que a gente define como sendo no passado, tipicamente a gente define que o momento de colisão ou de máxima aproximação dos dois corpos é o zero, e aí antes disso é um tempo negativo e depois é um positivo. Então, quando eu falo de um tempo indo a menos infinito, é só para dizer que as partículas estão bem separadas, é bem antes da colisão. E aí, nessa situação, não interessa quão complexos sejam esses dois sistemas ou subsistemas, né? Podem ser duas partículas pontuais, podem ser duas galáxias, podem ser duas bolas de bilhar, pode ser qualquer sistema. Tá? Esses sistemas, a gente vai assumir que eles estão, né, isolados, então eles se comportam, quando eles são muito distantes, a interação entre eles é desprezível, isso é uma hipótese que a gente faz também, né? Se eles estiverem muito, muito distantes um do outro, um não sente a presença do outro, então eles se comportam como partículas livres. E aí, se eu focar no centro de massa de cada um desses subsistemas, eu sei como é que esse centro de massa vai se comportar. Vai se comportar como se fosse uma partícula se deslocando a velocidade constante. Então, por exemplo, para o subsistema 1, eu teria a posição do centro de massa como uma posição inicial, eu vou chamar de R10, mais a velocidade do centro de massa vezes t. E para o outro subsistema, ou outro sistema, eu vou ter um R20 mais V2T. Por que às vezes eu falo subsistema, sistema? Porque o que a gente vai analisar, na verdade, é o sistema formado por 1 mais 2. Tá? Então, eu tenho aqui o meu sistema 1, meu sistema 2, e eu vou analisar o sistema formado por ambos, né? Por esses dois corpos. Tá? Então, eu sei que para um tempo muito no passado, muito antes da interação, o centro de massas desses dois sistemas vão se comportar dessa maneira. E aí, se eu deixar esse sistema evoluir, esses dois corpos vão se aproximar. E aí, em t igual a zero, eu vou ter um momento de máxima aproximação. E aqui é onde um sistema vai interagir com o outro. E aí, se eu analisar cada sistema individualmente, para o sistema 1, ou para a posição do centro de massa do sistema 1, a gente viu que eu posso escrever uma segunda lei de Newton para centro de massa, onde o que interessa aqui é a força externa total, que eu vou chamar de F21. Então, F21 é a força total que o corpo 2 faz em 1. E para o corpo 2, eu vou ter algo análogo, F12, que a gente assume ser menos F21.
E aí, se eu quiser saber exatamente como esse centro de massa como eles vão se comportar, eu tenho que resolver essas equações, certo? Então, eu tenho que resolver as equações de movimento para, de fato, saber qual vai ser a trajetória desses corpos aqui, dada as condições iniciais. Certo? Então, eu teria que resolver isso daqui. A gente vai analisar todo esse sistema sem ter que especificar essas forças. Né? Então, a gente vai conseguir tirar várias informações da evolução temporal desses sistemas sem necessariamente saber como eles interagem entre si. Né? Para certas, né, para a gente realmente saber exatamente o que vai acontecer, a gente vai precisar determinar essas forças. Mas, mesmo sem saber como eles interagem, que pode ser algo super complicado, a gente ainda consegue derivar várias propriedades. É isso que toda a nossa análise aqui vai tentar fazer. Tá? Então, de novo, né, isso aqui pode ser duas partículas, e aí o centro de massa, de fato, é a posição da partícula. Poderiam ser duas galáxias, por exemplo, né, uma cruzando com a outra, e aí essas forças seriam super complicadas. Poderiam ser duas bolas de bilhar, poderiam ser, né, qualquer dois corpos. Tá? E aí, depois, se eu esperar muito tempo, eu vou assumir que um objeto vai cruzar com o outro, e aí eu vou ter, de novo, duas partículas livres ou dois corpos livres. E aqui, de novo, né, para um tempo muito no futuro, eu sei que a posição do centro de massa do meu sistema 1 vai ser alguma posição aqui, vou chamar de R', uma posição em algum instante de tempo, mais uma velocidade 2' t. Né? Então, a velocidade, ou V1' t. Então, a velocidade, né, devido à colisão entre esses dois temas, a velocidade pode mudar. E para o outro vai ser exatamente a mesma coisa. Então, eu estou fazendo uma análise do centro de massa. Uma observação importante aqui é que essa colisão não precisa ser uma colisão do tipo que às vezes a gente pensa como uma colisão frontal de duas bolas de bilhar. Né? Pode ser simplesmente, sei lá, um elétron passando pelo outro. Certo? Um vai sentir uma força repulsiva com relação ao outro, eles vão se afastar. Né? Pode ser um elétron passando por um núcleo, podem ser duas galáxias se cruzando e interagindo entre si. Tá? Então, elas não precisam, né, essa colisão não precisa acontecer frontal, basta que uma partícula, um sistema passe próximo ao outro, de tal forma que um sinta a presença do outro, né, e sinta essa força de interação. Tá? O que é importante aqui é que, durante toda a evolução do meu sistema, se eu considerar, né, o sistema 1 mais 2, ou seja, se eu considerar um sistema grande composto por esses dois corpos, em nenhum momento eu tenho forças externas. Né? Os dois corpos interagem entre si, mas é uma força interna. Então eu posso quase pensar como se isso fosse um sistema de duas partículas, né, que estão interagindo entre si. Mas se eu considerar o sistema como um todo, eu não tenho forças externas. Então, o que a gente pode concluir, né, usando o que a gente já discutiu para sistemas de muitas partículas? A gente pode analisar esse sistema quase como se fosse um sistema de duas partículas, onde, na verdade, eu estou analisando a evolução do centro de massa de cada subsistema. Né? Então, a gente viu que, se eu analisar o sistema 1 mais 2, a posição do centro de massa desse sistema grande, né, o que engloba os dois corpos, ele pode ser dado por isso daqui. Né? Então, a posição do centro de massa de um subsistema, ou de um corpo, e a posição do centro de massa do outro corpo. E aí, se eu analiso esse sistema como um todo, ele está isolado. Eu tenho essas duas partículas lá dentro que colidem e evoluem, né, com o tempo, mas o sistema como um todo está isolado, eu não tenho nenhuma força externa. Então, eu sei que o centro de massa desse sistema como um todo, ele tem que evoluir como uma partícula livre. Então, o centro de massa do sistema 1 mais 2 se comporta como uma partícula livre, ou, em outras palavras, eu vou ter que o momento total desse sistema 1 mais 2 tem que ser conservado, porque não tem nenhuma força externa atuando no sistema 1 mais 2. Então, o momento total, ou seja, o momento do centro de massa, que é o momento 1 mais o momento 2,
ele tem que ser conservado, tem que ser constante. Então, isso implica que, se eu analisar os momentos antes da colisão, eles vão ter que ser iguais aos momentos depois da colisão, né? Obviamente, a soma desses dois momentos. Então, esse é o primeiro resultado importante, que vocês já viram antes também. O momento total é conservado. E notem que esse é um resultado completamente geral. De novo, né, eu posso ter, por exemplo, duas nuvens de gás, né, se cruzando, que é né, nem tem um volume muito bem definido, mas isso, né, se eu conseguir, né, acompanhar esses dois sistemas, né, eu vou ver que o momento total dessas duas nuvens vai ser conservado. Então, isso é completamente geral, né? Não precisam ser dois corpos rígidos, não precisam ser duas partículas. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente quer analisar, né, a gente vai usar isso mais para frente, né, a principal propriedade de colisões é que o momento total é conservado, mas uma outra coisa que a gente gostaria de investigar é se a energia total é conservada. Né? Então, a gente já viu como definir a energia total de um sistema de partículas. Né? Aqui, de novo, a gente está considerando o nosso sistema como sistema 1 mais 2, certo? Então, a gente tem os dois corpos dentro do meu sistema, como se fossem duas partículas dentro do meu sistema. E aí, a minha energia total vai ser energia cinética do primeiro sistema, mais energia cinética do segundo, mais metade da soma das energias potenciais dos sistemas. Né? Esses dois sistemas vão interagir entre si, eles vão ter uma força interna, esses dois corpos vão ter uma força interna, e essa força interna a gente vai, nesse caso, a gente vai assumir que ela é conservativa, como é na grande maioria dos casos. E aí essa força interna, portanto, vai conservar a energia total do meu sistema. Então a energia total vai ser conservada se, obviamente, a gente assumir que as forças são conservativas. Né? A força entre os dois corpos que estão colidindo são conservativas. Mas aí a gente viu algumas coisas. Eu quero chamar a atenção, né, para alguns resultados que a gente já tinha derivado. A gente viu, por exemplo, que a energia cinética de um corpo com muitas partículas, né, então esse aqui é um dos corpos, por exemplo, né, o meu corpo 1, essa energia cinética a gente pode escrever né, pode separar em duas partes. Uma que é a energia cinética do centro de massa, e depois a gente tem a energia cinética do movimento das partículas relativos ao centro de massa. Que aqui eu vou escrever como um vetil. Vai ficar meio carregada a notação, mas eu vou escrever como um... deixa eu escrever assim. Um vetil ao quadrado J sobre 2. Então, o que é esse vetil? A gente tinha analisado isso antes. Vou colocar um índice 1 para a gente lembrar que isso é do corpo 1. Esse vetil era um movimento relativo ao centro de massa. Né? Então, essas partículas aqui dentro, elas podem estar se movendo com relação ao centro de massa. Então, minha energia cinética total, a gente viu que a gente pode separar em duas partes. Uma é a translação do centro de massa e outra é o movimento relativo ao centro de massa, né? Que é esse termo aqui. Então, a minha energia total, de novo, do meu sistema 1 mais 2, né, ele pode ser escrito como a energia cinética, a soma das energias cinéticas dos centros de massa, de cada corpo. Então, esse corpo aqui, por exemplo, tem uma massa M1. Aí eu vou ter agora outros termos. Eu vou ter os termos que são a energia cinética relativa para cada um dos corpos. Né? Então, eu vou ter para o corpo 1 e para o corpo 2 essas somas. E eu vou ter a energia potencial de interação entre os dois corpos. Tá? Lembrando que a gente já mostrou que o 2,1 é igual a 1,2, então eu posso somar essas duas coisas aqui, cancelar esse fator de meio e escrever isso dessa maneira, completamente equivalente. Então eu tenho essas duas, né,
expressões aqui, né? Eu tenho a minha energia total antes da colisão é dada por esses termos aqui. Então, de novo, eu tenho energia cinética dos centros de massas, mais as energias cinéticas relativas, mais a energia potencial. Depois da colisão, tudo isso pode mudar, certo? Então, depois da colisão, vou colocar um linha aqui, a velocidade dos centros de massa podem mudar. Tem um linha aqui. As velocidades relativas também podem mudar e a energia potencial também pode mudar, né? Tudo isso pode mudar durante a colisão. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, uma colisão de duas galáxias, né? As estrelas que estão lá dentro, os planetas, uns vão interagir com outros e depois de eles se afastarem, pode ter mudado, por exemplo, as órbitas dos planetas, né? Pode ter mudado a energia cinética com relação ao centro de massa. Pode ter mudado também a energia potencial. O que a gente sabe é que se as forças forem conservativas, o que a gente vai ter é que a energia total antes da colisão vai ser igual à energia total depois da colisão. Isso aqui continua sendo válido. Tá? Porém, notem que na energia total a gente não pode considerar só a energia do centro de massa. A gente tem que considerar também essas energias internas, se a gente quiser dizer assim. Tá? Então, o que acontece, tipicamente, em vários casos, né, principalmente quando a gente está tratando de sistemas microscópicos, a gente não consegue determinar essas energias internas aqui. A gente só consegue medir a energia do centro de massa, porque isso é fácil, é a velocidade que a partícula, né, ou que o meu pequeno sistema está se movendo, vezes a massa desse sistema. Tá? Mas isso daqui eu não consigo determinar. Então, o que, que acontece se a gente analisar somente as energias cinéticas do centro de massa? Então, eu tenho duas possibilidades. Pode ser que essas energias cinéticas não mudem, e aí eu tenho o que a gente chama de colisões elásticas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles outros termos da energia total, que eram as energias cinéticas internas e a energia potencial interna, eles não mudaram, praticamente não mudaram. Se eles não mudam, então as energias cinéticas dos centros de massa têm que ser iguais. Tá? Então, esse é um caso bem particular de uma colisão entre dois sistemas. Tá? As colisões elásticas só acontecem se as energias cinéticas internas e a energia potencial entre os dois sistemas não mudar. Tá? Então, esse é um caso bem particular, e isso significa que não houve mudança da energia cinética interna ou da energia potencial interna. Então, obviamente, isso não vai acontecer para todo o sistema. Tá? Em muitos sistemas, isso é uma boa aproximação. Tá? Mas notem que as colisões elásticas, elas acontecem. Não basta que a força seja conservativa, porque a força conservativa me diz que a energia total tem que ser conservada. Para a colisão ser elástica, eu tenho que ter algo ainda mais. Né? Eu tenho que ter que essas energias cinéticas internas e a energia potencial não podem mudar. Tá? Então, é uma condição extra que, de fato, vai depender do sistema, do tipo de corpo que estiver colidindo. Tá? Ele não depende só do tipo de força, não depende só da força ser conservativa. Tá? A gente vai entender isso um pouco melhor quando a gente discutir o outro caso. Né? O que acontece quando mudam essas energias internas ou energias cinéticas internas? Nesse caso, eu tenho o que a gente chama, vocês já ouviram falar também, de colisões inelásticas. Tá? Então, colisões inelásticas acontecem quando as energias cinéticas iniciais, ou a soma delas, é diferente das energias cinéticas finais. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a força não é conservativa, mas isso quer dizer que podem ter havido mudanças nas energias cinéticas internas de cada subsistema, ou na energia potencial de cada subsistema. Tá? Então,
Então, por exemplo, um exemplo bem simples aqui. O que significa uma mudança na energia cinética interna? A energia cinética interna é o movimento das partículas dentro do meu corpo. Então, a gente pode, em muitos casos, interpretar isso como uma temperatura. Então, se aumentou o meu movimento dessas partículas, ou seja, eu ganhei energia cinética interna, esse corpo aqueceu. Da onde veio essa energia? Veio da energia cinética do centro de massa, provavelmente. Então, a energia cinética do centro de massa não é conservada, mas a energia total é. Então, eu perdi energia cinética do centro de massa para aquecer o meu corpo, e esse aquecimento, no nosso linguajar aqui, nada mais é do que um aumento da energia cinética interna do corpo. Tá? Ou seja, um aumento da energia cinética das partículas relativas ao centro de massa. Então, esse é um caso em que tem um aumento da energia cinética interna, mas pode ter também um aumento da energia potencial entre os dois corpos. Então, um caso bem típico é quando a gente colide dois corpos, e esses corpos podem sair grudados entre si. Né? O que significa isso? Significa que eles, quando eles estavam longe, eles tinham uma certa energia potencial. Quando eles se aproximaram, essa energia potencial fez com que eles ficassem ligados. A gente pode pensar, sei lá, num caso macroscópico, como se fosse uma cola. Essa cola nada mais é do que uma energia potencial química entre os corpos. E aí essa energia potencial, esses dois corpos saem andando, mantendo essa energia potencial química. Então, a energia potencial interna foi alterada. De novo, a energia total é conservada, mas a interna foi alterada. Então, de novo, eu vou ter uma colisão inelástica, onde se eu estiver analisando só a energia cinética do centro de massa, eu vou achar que não teve conservação de energia. Mas, na verdade, é porque a energia foi transferida para outras partes do sistema. Tem alguns casos que a energia de fato é perdida. Por exemplo, se eu tenho uma colisão de duas bolas de bilhar, eu posso fazer ondas sonoras, e aí a propagação dessas ondas sonoras carrega energia para fora do meu sistema. Então, de fato, a energia escapou do meu sistema. Mas em muitos casos, eu tenho não conservação da energia cinética, mas porque a energia foi para outras partes do sistema, como energia potencial interna ou energia cinética interna, que a gente pode, em muitos casos, interpretar como uma temperatura. Tá? Então, tudo isso vocês já viram antes, eu só estou colocando num contexto mais geral, tá? Para a gente entender exatamente o que distingue a energia, a colisão elástica da inelástica. Tá? Então, essa impressão que a gente tem de não conservação de energia na colisão, ela é errada, mais uma vez vou repetir isso, porque na verdade a gente está olhando só para a energia cinética do centro de massa, tá? E não o que está acontecendo dentro dos corpos. Tá bom? Então, um outro elemento importante que vai ser essencial para a nossa discussão nas próximas aulas são referenciais. Então, existem dois referenciais típicos que a gente usa para analisar colisões, né? Porque eles são úteis e também porque eles aparecem em várias situações práticas. Então, o primeiro é o referencial de centro de massa. A gente já viu que se eu analisar o sistema como um todo, ou seja, o sistema 1 mais 2, o centro de massa vai se deslocar com uma velocidade constante, porque não tem nenhuma força externa atuando nesse sistema 1 mais 2. Então, eu posso sempre ir para um referencial onde o centro de massa está na origem, por exemplo, e está parado. Esse é o referencial do centro de massa. Então, nesse referencial, eu sei que o momento do centro de massa é zero, porque ele está parado, e isso aqui, a gente sabe, é a soma dos momentos de cada um dos corpos. Então, eu tenho que a soma dos momentos dos corpos é zero. E eu sei que o momento total é conservado. Então, depois da colisão, a soma dos momentos também vai ter que ser nula. Então, eu tenho esse resultado aqui que simplifica muito a nossa análise no centro de massa. Por quê? Porque antes da colisão, eu tenho que um momento tem que ser oposto ao outro, e depois da colisão, eles também têm que ser opostos. Então, tudo que pode mudar é o ângulo entre esses dois momentos. Né? Eles podem estar vindo assim e depois saírem no ângulo, mas sempre opostos. Tá?
Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que não necessariamente uma partícula tem que ir frontalmente com a outra. Eu posso ter momentos opostos, mas espacialmente as partículas podem estar deslocadas. Então eu posso ter, por exemplo, uma colisão de duas partículas que vêm aqui e escapam para cá. Em nenhum momento elas bateram de frente. Tá? Isso às vezes no nosso desenho não fica tão claro, mas as partículas podem ter momentos opostos, mas estarem deslocadas no espaço. Certo? Então elas fazem um movimento assim. O outro referencial que é bastante útil para a gente é o que a gente chama de referencial do laboratório. Então, no referencial do laboratório, uma das partículas está parada, geralmente é a partícula alvo, e aí a gente joga uma outra partícula contra essa. De novo, a gente não precisa jogar exatamente alinhado com a partícula alvo, ela pode estar, passar aqui longe e escapar. Certo? Então, a propriedade desse outro referencial é que a partícula alvo, que a gente vai assumir como sendo sempre a partícula 2, ela vai ter um momento nulo. Então, a gente vai analisar as colisões nesses dois referenciais. Mas a gente não precisa fazer uma análise para cada caso, porque a gente sabe transformar de um referencial para o outro. A gente sabe que pelas transformações de Galileu eu posso ir de um referencial para o outro. Como é que eu faço essas transformações? A gente já viu, se eu mudo de um referencial inicial para o outro, o que eu preciso é somar ou subtrair uma velocidade, a velocidade entre os referenciais. Então, imagina que eu estou aqui no meu referencial do centro de massa. Então, cada partícula tem a sua velocidade. Vamos supor que eu sei quais são essas velocidades. E eu gostaria de calcular qual vão ser as velocidades das partículas no referencial de laboratório. Nesse caso, a transformação é simples. Eu sei que eu tenho que subtrair a velocidade da partícula 2 medida no referencial de centro de massa. Porque se eu fizer isso, quando eu calcular a velocidade da partícula 2 no laboratório, eu vou ter aqui 2 menos 2, que vai dar 0. Então, a partícula 2 vai estar parada. Então, eu sei que eu estou no referencial correto. A partícula 1, obviamente, vai ter sua velocidade mudada. Se eu quiser escrever uma relação para os momentos, tudo que eu preciso fazer é multiplicar a equação de cima pela massa da partícula I. Então, essa é uma equação que vale para a partícula 1 ou 2. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui o momento da partícula I no centro de massa, menos a massa da partícula I, e aqui eu vou escrever o momento da partícula 2 no centro de massa, dividido pela massa da partícula 2. Eu estou usando M maiúsculo aqui, então deixa eu manter a minha notação e chamar isso aqui de um M maiúsculo. Então, o que isso quer dizer? Que se eu quiser fazer uma transformação dos momentos de um referencial para o outro, basta que eu use essa expressão aqui. Então, a partícula 2 vai ser sempre a partícula que vai estar parada no referencial do laboratório. Então, se eu conheço os momentos no centro de massa, eu posso usar essa expressão aqui para calcular os momentos no referencial de laboratório. A gente vai usar isso na próxima aula. Certo? E aí, uma última observação é a seguinte. Primeiro que a gente sempre pode, se eu tiver uma colisão de duas partículas, eu sempre posso orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que isso esteja em um plano, os momentos iniciais estejam em um mesmo plano. Então, eu não preciso usar, para os momentos iniciais, eu não preciso usar 3 eixos, basta 2 eixos. Mas, além disso, nesses dois referenciais, de centro de massa ou de laboratório, eu posso fazer algo ainda além. Por exemplo, no centro de massa, eu sei que os momentos, eles são sempre opostos, antes e depois da colisão. Então, eu posso escolher um plano onde os momentos iniciais e finais sempre estejam nesse plano. É uma escolha, posso orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que o momento inicial e final, os momentos iniciais e finais, estejam sempre no mesmo plano, que nem está representado nessa figura aqui. Então, eu posso fazer uma análise bidimensional. A outra propriedade é que eu sempre posso orientar os meus eixos nesse plano
de tal forma que os momentos iniciais estejam alinhados com o eixo. Eu sei que eles são opostos, então eu posso sempre escolher o meu eixo x de tal forma que esses momentos estejam alinhados. Tá? Então a gente sempre vai assumir uma situação assim. Depois da colisão, obviamente, esses momentos não precisam mais estar alinhados, né? Eles precisam estar opostos entre si, mas eles podem sair com o ângulo θ aqui, que a gente define como ângulo de espalhamento. Então, esse ângulo de espalhamento é o ângulo da partícula espalhada com relação à direção original dela. Então, se eu não fizesse nada, esse ângulo, né, se não tivesse colisão, essa partícula deveria andar em linha reta, esse θ deveria ser zero. Se houve uma colisão, uma interação entre as partículas, essa partícula aqui foi desviada para cá, e esse ângulo θ é o ângulo do momento dela após a colisão com o momento antes da colisão, que nesse caso apontava no eixo x. Se eu tiver no referencial de laboratório, eu posso fazer algo muito semelhante. Então, uma partícula vai estar parada, a partícula 2 vai estar parada aqui, e aí eu posso sempre escolher o meu sistema de coordenadas de tal forma que a partícula 1 esteja aqui no eixo x, ou no eixo z, dependendo de como a gente vai escolher esses eixos. Depois da colisão, sei que as duas partículas vão ser espalhadas. Eu ainda assim posso escolher o meu sistema de coordenadas de tal forma que as duas estejam no mesmo plano. Então, para definir esses momentos, a direção deles, eu preciso de dois ângulos nesse caso, né? Porque eles não são mais opostos como no caso do centro de massa. Então, eu vou definir esses dois ângulos psi e xi, que são dois ângulos de espalhamento. Então, a gente vai ver na próxima aula que esses ângulos eles vão ter uma relação entre eles para que o momento seja conservado. Tá? E, obviamente, a intensidade desses momentos, se a colisão for elástica, também vai ter que estar relacionada para conservar a energia cinética do centro de massa. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai, de fato, usar esses referenciais para analisar essas colisões, impor as condições de conservação de momento e, se a colisão for elástica, de conservação de energia cinética, para ver que tipos de resultados a gente consegue obter com relação à colisão, sem saber como que as partículas interagem. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.